bem-vindos a mais uma lição da nossa escola bíblica, a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título o Ministério de Profeta. Como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando nesse trimestre sobre os dons espirituais e como nós já falamos e repetimos mais uma vez, os dons espirituais eles são agrupados em 3 grupos a fins de estudo, a fins didáticos. Novamente, esses grupos não estão na Bíblia, mas teologicamente falando, para melhorar a forma como nós os estudamos, os dons eles são separados em 3 grupos. E na semana passada nós começamos a estudar sobre o grupo dos dons ministeriais. Nós vimos na semana passada sobre o dom do apostolado e hoje nós vamos ver sobre o dom de profeta, do ministério de profeta. E hoje nós vamos ver sobre como era a atuação do profeta no Antigo Testamento. Nós vamos ver como é o dom do profeta no Novo Testamento e também vamos ver como que funciona a interpretação de línguas, ou seja, a profecia, quando ela é fruto de uma interpretação e não de uma mensagem direta, como era no Antigo Testamento. Nós vamos ver mais sobre isso na aula de hoje. Então, para nós começarmos, nós vamos ler 2 textos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, 28 e 29. E o segundo texto base, nós vamos ler em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Então, primeiro vai ser 1 Coríntios capítulo 12, do verso 27 ao verso 29. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 27 ao verso 29. Que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E agora vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bom, então como nós já falamos, hoje nós vamos estudar sobre o ministério de profeta. Nós vamos ver esse ministério tanto à luz do Antigo Testamento quanto à luz do Novo Testamento. Diego, mas por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Porque existe uma diferença, eu diria que até considerável, entre o ministério de profecia no Antigo Testamento e o ministério de profecia no Novo Testamento. Até mesmo porque o povo alvo desse ministério é um povo completamente diferente. A forma de governo é completamente diferente. Enfim, muita coisa mudou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Basta a gente olhar para o sacrifício de Jesus e sobre a nova aliança. Então, por isso que é importante nós entendermos como era a profecia no Antigo Testamento e como é a profecia no Novo Testamento. E nós vamos ver também que, como nós já acabamos de ler, os dons espirituais, nós já falamos isso mais de uma vez, inclusive, que os dons espirituais eles não possuem importância, eles não possuem ordem de grandeza. Nós não podemos comparar dons espirituais. Cada um é dado para aquilo que é necessário. Cada um é dado para aquilo que for útil. Então, e aí eu imagino que isso vai se tornar bem repetitivo ao longo, como tem sido durante as últimas 6 lições, vai continuar sendo até o final da revista. Não compare dons espirituais. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27, Paulo fala, no versículo 28, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Não ache que porque primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, então apóstolos é mais importante do que profetas, ou profetas é menos importante que apóstolos.
ou doutores, ou pastores, enfim, ou diáconos. É importante sempre, quando nós estudarmos os dons espirituais, nós temos em mente que cada um é útil para aquilo que foi estabelecido, para aquilo que foi chamado. Não existe dom mais importante ou menos importante. É um erro nós acharmos que nós devemos priorizar ou buscar somente dom A ou dom B, porque ele é mais importante que C ou D. Todos eles são importantes, todos eles têm uma utilidade, todos eles são úteis para a missão de Cristo, para a missão maior, que é pregar o Evangelho pela criatura. Pois bem, então vamos ver como que era o profeta do Antigo Testamento. Bom, para todo aquele que já leu alguma vez o Antigo Testamento, principalmente ali depois de Samuel, fica bem claro e evidente qual era que existiam profetas. Eles eram bem presentes na história de Israel, eles eram bem presentes na vida espiritual do povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, a gente pode falar que o profeta era uma pessoa que essa pessoa era incumbida de falar em nome de Deus. Era um porta-voz, era um mensageiro. Então, sempre que Deus queria falar com uma pessoa, com um povo, ou uma pessoa específica, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo com um povo de forma geral, Deus usava essa pessoa chamada profeta. Essa pessoa era o porta-voz, era o mensageiro, ela era o canal de comunicação entre Deus e o povo. Nós vemos isso, inclusive, o que muita gente não se dá conta, ou deixa passar despercebido, que os profetas eram utilizados até mesmo para pessoas que não eram israelenses. Ou seja, Deus ele usava profetas para falar, inclusive, com nações, outras nações sem ser nação de Israel. Muita gente acha que o profeta só era usado para que Deus só falava com o povo. Não, com o povo de Israel. Não, Deus falava com outros povos também. Nós podemos ver isso em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Na verdade, Jeremias capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver a consagração ao profeta, do profeta, no caso de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, as nações. Ou seja, Deus, quando ele chama Jeremias para ser profeta, ele não fala, olha, antes que formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse das madres, te santifiquei, e te dei por profeta a Israel. Não, as nações, a todo mundo. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele não era exclusivo do povo de Deus, do povo de Israel. Ele podia profetizar, é claro, segundo a vontade de Deus, segundo a mensagem de Deus, a todo e qualquer nação, a todo e qualquer povo. E, ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele levantou várias pessoas, e vários tipos de pessoas, classes de pessoas, para o ministério profético. Ou seja, não existe uma fórmula, não existe uma forma, não existe pré-requisitos, vamos dizer assim, para que uma pessoa fosse chamada para o ministério profético do Antigo Testamento. Prova disso é que quando nós olhamos sobre os diversos profetas que passaram, que existiram no Antigo Testamento, que serviram a Deus sendo profetas no meio do povo, nós temos Samuel, que era um juiz, foi o último dos juízes. Nós temos Elias, nós temos Eliseu, nós temos Daniel, que era jovem, nós temos Hulda, que foi uma profetisa. Então nós temos vários tipos de pessoas, não existe uma fórmula definida, ou o profeta só pode ser homem, o profeta só podia ser acima de 60, o profeta só podia ser jovem. Não, nós temos profetas diferentes, classes, origens, sexo, idade, nós temos diferentes tipos de pessoas. Outra coisa também que nós podemos analisar sobre o ministério profético no Antigo Testamento é que ele não tinha uma duração específica. Você tinha profetas que viveram muito tempo, profetas que viveram menos tempo. Inclusive, quando nós olhamos para a classificação dos livros na Bíblia, nós temos profetas maiores e profetas menores. Não significa que um profeta era menos importante do que o outro, mas sim o tempo do seu ministério
que era menor, que foi menor ou que foi maior do que o outro. Então, nós vemos que também a atuação dos profetas é bem heterogênea. Não tem uma regra específica. Se essa pessoa teve um ministério, foi profeta durante mais de 10 anos, então ele é um profeta. Se for menos de 10 anos, ela não é um profeta. Não existe esse tipo de classificação. Você quer fazer uma pergunta, Edith? Não? Tá. E sobre o ofício de fato do ministério de profeta no Antigo Testamento. Como que se dava isso? Como que funcionava? Tá, nós lemos aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que Deus ele já conhecia Jeremias, e aí ele chamou Jeremias para ser profeta. Tá, e como que acontecia de fato a profecia? Como que funcionava isso? Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 4, e depois nós vamos ler Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1 e Jeremias capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ver também que o ofício em si, a prática da profecia, ela era também bem heterogênea, ela tinha diversas formas de acontecer. Bom, primeiro Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e em Isaías 45, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Se os irmãos perceberam, o versículo começa da mesma forma, assim diz o Senhor, ou assim veio a mim a palavra do Senhor. A forma mais clássica e eu diria que a mais comum do ofício do ministério de profecia no Antigo Testamento é a revelação da palavra de Deus diretamente do próprio Deus. Ou seja, Deus ele chegava para o profeta e falava, olha, você vai falar isso, isso e isso para essa pessoa. E aí, normalmente, pode falar. Quando você leu aqui em Efésios 11, aqui ele fala, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas. Qual que é, eu acho que você vai explicar isso em algum momento, mas qual que é a diferença de profetas para evangelistas? Para evangelistas? Então, na semana que vem, se eu não me engano, a aula vai ser sobre evangelistas. Ok. Eu acho que é a semana que vem, se não me engano. Posso confirmar? Não, é porque quando você fala que os profetas eram mensageiros, né? Eles que passavam a mensagem. E evangelistas. Então, assim, é claro que hoje nós vamos ser profetas, como eu falei, semana que vem, se não me engano, é evangelista. Mas uma coisa que você pode destacar de diferença mais prática é que os profetas, normalmente, eles... Assim, é uma diferença bem... Quando nós formos ver a ação do profeta no Novo Testamento, isso vai ficar bem... não sei se vai ficar mais claro ou mais confuso, mas porque o profeta do Novo Testamento e o evangelista, o que difere eles é bem pequeno, é bem sutil a diferença. Mas, de forma geral, você poderia entender que o profeta, ele recebe uma mensagem diretamente do próprio Deus e ele é o canal de comunicação entre Deus e o seu povo. Sem ele, a comunicação não acontece, entre aspas. Entendeu? Entendi. O evangelista, ele não necessariamente recebe a mensagem diretamente do próprio Deus para transmitir ao seu povo. Ficou claro ou ficou confuso? Ficou confuso? Tá. Imagina que o evangelista ele é mais autônomo. Ok. Certo? Ele usa alguma fonte, a gente pode colocar assim, ele usa alguma fonte já escrita para ensinar. E o profeta, ele não tem nada. O profeta, ele recebe do próprio Deus. O evangelista evangeliza, né? É. Ele fala do evangelho. Então, mas por que fica confuso? Ele já conhece. Porque, por exemplo, o evangelista ele usa somente a Bíblia. Tá, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então o evangelista recebeu do próprio Deus. Porque, por exemplo, vamos supor, assim, quando eu ia nas outras igrejas, eu não cheguei a evangelizar nem nada, mas eu via assim, que a igreja pedia pra gente falar de Deus para uma pessoa. Isso. Então, tipo assim, e o profeta, ele vai. O profeta é autônomo que você falou. Não. Então, vamos lá. Vamos no início. O
profeta e o evangelista. O profeta, ele recebe uma mensagem do próprio Deus e transmite a uma pessoa ou um grupo de pessoas específico, certo? Então Deus chega ao profeta e fala, olha só, fala para Letícia isso, isso e isso. O profeta vai lá e pega essa mensagem, que pode vir de várias formas, nós vamos falar sobre isso, e entrega essa mensagem para você. Esse é o profeta. O evangelista, ele entrega a mensagem não necessariamente vindo do próprio Deus. Que mensagem ele entrega? A mensagem do evangelho, certo? Evangelista vem de evangelho, boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Então, o evangelista, ele não recebe uma mensagem do próprio Deus e entrega para alguém. Ele simplesmente entrega a mensagem que ele já conhece, que ele pegou de outras fontes. Só que fontes são essas? A Bíblia. Por isso que eu falei, e aí, se nós entendermos, como nós entendemos que a Bíblia é a palavra do próprio Deus, então quando eu falo que o evangelista, ele não recebe a mensagem do próprio Deus e entrega para uma pessoa. Ele pega a mensagem da Bíblia e entrega para uma pessoa. Bom, mas a Bíblia é a palavra de Deus, então, de certa forma, o evangelista também é um profeta? A gente também pode pensar assim, falando com base no Antigo Testamento. Um exemplo que a gente pode também pensar. Por exemplo, lá no tempo de Samuel, já tinha o Pentateuco, certo? As leis de Moisés lá, já estava tudo escrito. Só que, muitas das vezes, a mensagem que Samuel entregava, por exemplo, para o rei ou para o povo, não era exatamente o que estava escrito no Pentateuco. Veja bem, não que iria contra o Pentateuco, mas não estava escrito explicitamente no Pentateuco, porque era uma mensagem de Deus específica para aquele momento, para aquele povo, para aquele rei. Já o evangelista usaria o Pentateuco para falar com o povo. Que de certa forma É a palavra de Deus. Então por isso que o profeta no Novo Testamento, a gente está falando do Novo Testamento, tá? O profeta no Novo Testamento e o evangelista são diferentes, mas a diferença entre eles é muito sutil, ele é muito... Conseguiu? Consegui. No Antigo Testamento é muito mais clara essa diferença. Porque no Antigo Testamento o profeta era somente através de Deus. Entendeu? Que não andava com o Pentateuco debaixo do braço. A gente vai pensar assim, entendeu? O evangelista, teve uma cruzada evangelística, por exemplo. Não sei aqui, mas pelo menos no Brasil era muito comum isso na década de 80. O evangelista, a pessoa que estava ali, que liderava aquela cruzada, ele só usava a Bíblia. Assim, ele usava o conhecimento teológico dele, a Bíblia, o estudo que ele teve, enfim. Eu posso dizer que, por exemplo, quando o evangelista evangeliza, ele tá buscando almas para Jesus, né? Para a igreja com I maiúsculo. O pastor, ele está entregando uma mensagem específica. O profeta, ele entrega uma mensagem específica. Sim, é uma boa forma de você separar o profeta e o evangelista. Eu também. O alvo, o objetivo dos dois é diferente. A missão é diferente. Porque como você citou, a cruzada evangelística. O evangelista, ele está pregando para pessoas que não conhecem Jesus. E essas pessoas vão conhecer anunciando o evangelho. E anunciando o evangelho, isso aí. A missão do evangelista é crescer o reino. A missão do profeta é melhorar o reino, vamos dizer assim. A missão do profeta é exortar, é edificar e tudo mais. O evangelista não está preocupado em exortar. Se o evangelista, por exemplo, for pregar para uma pessoa, ele não está preocupado de fazer essa pessoa, por exemplo, parar de ser mentirosa, ou parar de fumar, ou parar de fofocar. Ele está preocupado de fazer essa pessoa entender que ela precisa de Jesus e aceitar Jesus. Agora, transformar, mudar os seus hábitos, buscar do Espírito Santo a mudança do seu caráter, aí não é a função do evangelista, não está preocupado com isso, entendeu? Um exemplo do evangelista nos dias de hoje, aquele irmão que morreu lá da igreja do Brasil, que ia nos cemitérios. Ele era um evangelista. Ele era um evangelista. Ele passava todo dia, ele ia para o cemitério e ia nas capelas entregando de Jesus para as pessoas, entendeu? Ele era reformado da Maria. Ele vivia no cemitério. Isso. E ele era um evangelista, porque ele estava levando as boas novas para as pessoas, entendeu? O Vaguinho da CPAD, que trabalha no presídio também. Isso, que é para o presídio, são evangelistas.
Então quando a chegava no presídio, ele não estava preocupado de falar para a pessoa, porque você cometeu esse crime e tal, olha, você tem que... Mas então o profeta, assim, há poucos, né? Ou não tem, assim, a gente não... Então eu acho que é o novo. Não, eu falo hoje em dia. Aí é o que eu acho que a lição vai falar hoje. A lição hoje vai Aí falar. quando a gente falar sobre o profeta no Novo Testamento, aí a gente vai ver mais sobre isso. Vai responder a pergunta. Que não deve ser se existem poucos ou não, e sim o porquê que existem poucos, entendeu? Porque, bom, a gente vai falar sobre isso. Então, como que era de fato? Bom, nós lemos em Jeremias capítulo 1, Isaías 45, assim diz o Senhor, ou seja, o próprio Deus chegava para uma pessoa e falava, olha, você vai falar isso, 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 para aquela e para aquela pessoa. Uma outra forma de nós termos do ofício do ministério profético era, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E também Jeremias capítulo 31, versículo 28. Jeremias capítulo 31, versículo 28. E será que como verei sobre eles, para arrancar e para derribar e para transformar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Uma outra forma que era usado como meio para os profetas no Antigo Testamento era através de símbolos e visões. Símbolos no caso aqui de Jeremias, visões no caso, ou sonhos no caso de Daniel. Ou seja, em alguns momentos, a mensagem de Deus para o profeta não era através da língua falada, ou seja, Deus não falava diretamente com o profeta, ele mostrava alguma coisa, ou ele dava algum símbolo e o profeta, vamos dizer, decodificava isso, compreendia aquilo que tinha acontecido, interpretava e dali tirava a mensagem que deveria ser entregue. Era uma outra forma de profecia no Antigo Testamento. E nós temos também, em alguns momentos da história do povo de Israel, como o profeta Natan, e isso aconteceu primariamente antes da divisão do reino. Como os irmãos devem saber, o reino de Israel ele foi dividido no reino norte e no reino do sul. Antes dessa divisão do reino, nós temos também o profeta atuando como mais ou menos um conselheiro do rei. Ou seja, ele fazia parte da corte real, ele era uma pessoa avulsa, não era uma pessoa que não estava presente, vamos dizer assim, no dia a dia da corte real de Israel. Então o profeta Natan ele fazia parte permanente da corte de Israel, ele estava ali como conselheiro do rei, com a pessoa que o rei ia para pedir conselhos, antes de tomar qualquer decisão. Então nós vemos que isso é uma terceira forma do ofício em si, do ministério profético, do ministério de profecia sendo posto em prática. E por que essa terceira forma, ou seja, como conselheiro, como membro da corte, ela só acontecia, era mais comum, só acontecia no Antigo Testamento, antes da divisão do reinado? Porque depois da divisão, a divisão do reino de Israel, ela não foi uma divisão aprovada por Deus. Deus falou, olha, vamos dividir o reino porque ele está muito grande. Não foi isso que aconteceu. E como profeta, a função dele era levar uma mensagem de Deus para uma pessoa ou para o povo específico, não é muito difícil de chegar à conclusão de que depois da divisão do reino, o profeta meio que virou uma pessoa não grata, principalmente na corte real. Porque o profeta era a pessoa que levava a exortação, era a pessoa que chamava a atenção. No caso da divisão do reino, no caso da idolatria e
todos os problemas que tinham no reino, tanto no reino norte quanto no reino do sul. Então, o profeta, ao longo da história de Israel, ele se torna uma pessoa não grata, ele se torna uma pessoa que as pessoas não queriam perto delas, porque, entre aspas, só chamava atenção, mas só chamava atenção porque essas pessoas estavam erradas. Então, ele se torna uma pessoa perseguida, o profeta se torna uma pessoa perseguida, se torna uma pessoa marginalizada, se torna uma pessoa ignorada. As pessoas não queriam estar perto dos profetas. Quando chegava um profeta perto, a pessoa já, o profeta enganou, mas caramba. Mas claro, porque ele ia chegar e ia falar uma coisa que eu não queria ouvir. O que não muda muito nos dias de hoje. Né? E ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas continua fazendo coisa errada. Então tem muitas pessoas que, não vou falar com o pastor, toda vez que eu falo com o pastor vem me dar uma caixa dada. Mexe na ferida? Eu vou pro culto, mas toda vez que eu vou no culto eu sou chamado a atenção, bom, se ao invés de pensar assim, você pensasse por que eu estou sendo chamado a atenção, talvez você não fosse mais ser chamado a atenção. Porque a profecia, o ministério profético não é só para chamar a atenção, ele é para exortar, ele é para edificar, ele é para consolar. Só que numa pessoa que está cada vez mais se desviando do caminho de volta para Deus, ela vai ser constantemente exortada. Tudo certo? Até agora? E sobre... e ainda no Antigo Testamento, como eu acabei de falar, no Antigo Testamento existia um movimento chamado profetismo, que aconteceu, como eu falei, principalmente depois da divisão do reino, que era justamente esse movimento em que os profetas eles eram usados para a exortação do povo, porque o povo foi cada vez mais se afastando, principalmente depois da divisão, o povo foi cada vez mais ficando idólatras e se envolvendo com outros povos e se misturando, ou seja, cada vez mais distante, até chegar ao ponto de que nós vemos no Novo Testamento dos fariseus e do legalismo e das pessoas totalmente longe daquilo que Deus tinha planejado para o povo de Israel. E essas pessoas, elas continuam, elas passam a ser cada vez mais perseguidas, marginalizadas, muitas vezes até mortas e sofrendo por conta da missão que elas tinham, que era profetizar, que era chamar, nesse caso específico deles, chamar a atenção do povo para Deus. Então existia um movimento no Antigo Testamento, ali por volta do século 7, antes do século 7 ou 8 a.C., em que os profetas eles eram perseguidos, eles eram marginalizados, eles eram rejeitados por parte do povo, porque, como eu disse, eles só chamavam atenção, porque o povo merecia ser chamado a atenção e por isso eles eram ignorados. Bom, isso é um ministério de profecia no Antigo Testamento. Uma pessoa que recebia uma mensagem diretamente do próprio Deus, seja ela falada, seja através de símbolos, seja através de sonhos, ou até mesmo como membro permanente da corte, mas que, independente do meio, recebia uma mensagem diretamente de Deus, seja para edificar, para exortar, para aconselhar, para consolar, e transmitia essa mensagem ou para o povo ou para uma pessoa específica. Para o povo, ou para o povo de Israel, ou para outras nações, como nós lemos em Jeremias capítulo 1. E no Novo Testamento, o que muda quando nós falamos do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento? Vamos abrir a Bíblia, voltar lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Volta lá para Efésios capítulo 4, versículo 11. E depois 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, 28. Efésios 4,11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de vida. Bom, o fato de nós encontrarmos, tanto em Coríntios quanto em Efésios, a menção aos profetas, separando eles dos outros ministérios, já nos diz que o ministério profético acontece, existe no Novo Testamento, não só acontece, existe no Novo Testamento,
como também é importante. E também nos mostra que o ministério do profeta é diferente do ministério do apóstolo, diferente do ministério do evangelista. Ah, Diego, então você quer dizer que um apóstolo, um evangelista, um pastor, um diácono, um presbítero, então ele não pode entregar uma mensagem do próprio Deus para uma pessoa a fim de exortar, de consolar, de edificar? Não. É claro que um pastor, ele também pode acontecer isso. Aí entra os dons espirituais. No Antigo Testamento, o profeta, ele era profeta. Ele tinha um ministério profético e era só profeta. No Novo Testamento, o ministério profético, o ministério de profecia, ele vem através do dom espiritual de profecia. Isso significa que um pastor, uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e que tem o dom o dom ministerial de um pastor, ele também pode ter o dom ministerial de um profeta. Ou seja, não é porque ele é pastor que ele não pode ser profeta. Não é porque ele é profeta que ele não pode ser evangelista. Não é porque ele é evangelista que ele não pode ser diácono. Não pode ter o dom ministerial de diaconia. E aí, abrindo um parêntese, tome cuidado quando vocês estiverem estudando ou falando acerca dos dons espirituais, para não confundir dom espiritual com hierarquia eclesiástica. Isso é um erro que muita gente comete e que não deveria ser cometido de forma alguma. Porque quando nós falamos sobre hierarquia eclesiástica, nós estamos falando de algo que o homem instituiu. Ou seja, na igreja, os homens instituíram que você aceita Jesus, você se batiza, você se torna membro da igreja. Depois de um tempo, você passa a ser auxiliar de trabalho. Depois de um tempo, você passa a ser diácono. Depois você vai para presbítero. Depois você vai para evangelista. Depois você vai para pastor. Isso é hierarquia eclesiástica. É uma coisa que o homem instituiu. É uma coisa que não está na Bíblia. Ah, Diego, mas se não está na Bíblia, por que as igrejas fazem? Por que fazem? Ah, então quer dizer que está errado? Não. Então está certo? Também não. Talvez em muitas igrejas isso causa mais problemas do que traz soluções. Devemos entender o porquê que existe essa hierarquia eclesiástica para organizar, para poder melhorar o fluxo de trabalho, enfim. Mas em muitas igrejas, para muitas pessoas, eu diria que nos dias atuais, talvez isso cause mais problemas do que traga soluções. Então não confunda hierarquia eclesiástica com dons espirituais. Porque senão alguém pode falar assim, bom, então uma pessoa que tem o dom espiritual da diaconia, ela é menos importante, ou ela tem menos relevância, do que uma pessoa que tem um dom espiritual da profecia, o que não é verdade. Porque o diácono, ele está ali para servir, ele é tão importante quanto a pessoa que entrega a profecia. São missões diferentes, serviços diferentes, utilidades diferentes, mas que são tão importantes quanto. É o famoso, o pastor é mais importante do que o porteiro. Tá, mas se não tiver um porteiro para abrir a porta, para dar um bom dia, para dar um sorriso e falar seja muito bem-vindo, a pessoa nem vai chegar a ter relacionamento com o pastor. Então, não é verdade de que o porteiro é menos importante do que o pastor. Então, mais uma vez, tomem cuidado para não confundir dons ministeriais com hierarquia eclesiástica. A hierarquia eclesiástica é algo criado pelo homem para o homem. O dom ministerial é algo criado por Deus para o homem. Então, não misturem isso. Bom, no Novo Testamento, então, nós encontramos os profetas, pessoas com o dom do ministério, o dom ministerial de profecia, e em em Efésios capítulo 2, versículo 20 e capítulo 3, versículo 5, nós vemos como era o ofício desses profetas. Assim como nós vimos no Antigo Testamento, que o ofício deles era ou recebendo uma mensagem direta, recebendo um sonho, uma visão, ou até mesmo servindo na corte. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós temos edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, no Novo Testamento, o ofício das pessoas que tinham o dom ministerial de profecia, ele era um pouco diferente. Se no Antigo Testamento era uma pessoa específica que servia naquele tempo para uma pessoa, um povo, enfim, era uma pessoa única ali de referência, não que não pudesse ter outros profetas, mas comumente era uma pessoa responsável por aquilo. No Novo Testamento, essas pessoas, elas acompanhavam os profetas, elas acompanhavam os apóstolos nas suas missões, nas suas viagens. Então era uma pessoa, vamos dizer assim, muito mais presente e muito mais comum no dia a dia do trabalho da igreja. No Antigo Testamento, você tinha uma pessoa que ela ficava ali, como eu já disse, ela era até um pouco marginalizada, era um pouco, mantinha distância, quando essa pessoa chegava, o profeta chegou e tal. No Novo Testamento, ela era, o ofício do profeta era muito mais comum, era muito mais no dia a dia, era muito mais presente no dia a dia da... Pode falar. Só voltando um pouquinho naquele ponto que você tocou de por que hoje, então, os pastores, evangelistas, eles também podem entregar uma profecia, uma revelação, e o ponto é justamente o Espírito Santo. No Antigo Testamento, uma pessoa específica profetizava porque o Espírito Santo não estava sobre a terra. Deus não tinha mandado o Espírito Santo sobre a terra. O Espírito se manifestava especificamente naquela pessoa, naquela mensagem. Entende? Por que hoje em dia um pastor, um evangelista, eles podem ser usados a entregar uma revelação, uma profecia? Porque hoje todos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta em todos que o recebem, principalmente sendo batizado com o Espírito Santo. E aí é o que o Diego falou. Por que pode um pastor, então, ser usado por Deus e entregar uma profecia? Pode, porque o Espírito Santo está nele. Nós somos templos do Espírito hoje. E aí era esse ponto que eu queria acrescentar esse comentário, que é importante a gente entender que no Antigo Testamento o Espírito se manifestava especificamente naquela pessoa, mas não estava sobre ninguém mais. Hoje todos nós temos acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós hoje. Então isso nos favorece a ser usado por Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, entregar uma revelação, uma profecia, sendo assim a vontade de Deus. O meio de comunicação mudou drasticamente. Mudou drasticamente. Tudo bem aí? Quer que eu espere esse primeiro voltar? Qual a mão? Desesperada, não tem Se você estiver falando muito rápido, se quiser mais tempo para falar, não tem problema. Eu posso falar mais devagar. É porque eu tenho mania, né? De anotar tudo. Não, tá certo, tá muito certo. Se você depois revisitar essas notas, aí tá perfeito. Bom, então, no Novo Testamento, os profetas eles eram muito mais presentes no dia a dia, a presença deles era constante, principalmente junto com os apóstolos, nas suas missões, nas suas visitas, no dia a dia da igreja em geral. E isso acontecia, como o Jacob bem falou, isso acontecia porque a forma de comunicação mudou drasticamente. Agora o Espírito Santo estava com eles, então por isso que você tinha mais profetas, você tinha profetas mais presentes, você tinha essa diferença tão grande entre o profeta no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E qual era o dever do profeta no Novo Testamento? No Antigo Testamento você falou que a função do profeta era levar uma mensagem para exortação, para edificação, para consolação de uma pessoa, de um povo, de uma nação. No Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento não mudou o objetivo do profeta. Continua sendo exortar, edificar, chamar a atenção, desmascarar o pecado, chamar as pessoas para arrependimento. Então, pregar o juízo, isso é uma coisa muito importante. Bom, quando a gente falar sobre a atualidade dessa profecia, a gente vai falar mais sobre isso, mas o objetivo do profeta ele não muda no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. O objetivo é o mesmo. O que muda é o alcance dele e a forma de que ele se comunica. Se antigamente
o profeta ele era uma pessoa específica, chamado para uma mensagem específica, para uma pessoa específica. No Novo Testamento agora, como eu já falei, ele é mais abrangente, ele é mais presente, ele é mais cotidiano, não no sentido de que é mais comum, mas no sentido de que é mais presente no dia a dia, e a forma como isso é feita através do Espírito Santo não precisa ser mais uma mensagem direta de Deus, através de símbolos, não, é uma coisa mais natural, vamos dizer assim, ou pelo menos deveria ser uma coisa mais natural. E na igreja de hoje, tá, a gente fala do Novo Testamento, só que muitas das vezes nós falamos de Novo Testamento e a gente automaticamente pensa em Novo Testamento ali no primeiro século, no segundo século, na época do apóstolo Paulo, na época de Pedro, naquele primeiro momento ali. Mas é sempre bom nós termos em mente de que o Novo Testamento é de Jesus para frente, ou seja, de Jesus até a volta dele ainda é o Novo Testamento, nós ainda estamos vivendo o Novo Testamento. E aí, quando nós trazemos o ofício do ministério de profecia no Novo Testamento, muitas das vezes nós esquecemos de que esse ofício, a função do profeta, ele é principalmente não só para edificação, não só para exortação, mas ele também é para chamar a atenção da prática do pecado. Ele é também para chamar a atenção de que, olha, você está errado, tem um juízo. Muitas das vezes nós esquecemos, isso eu falo na igreja de hoje, a igreja de hoje ela entende muito e espera muito de que o profeta ele só anuncie bênçãos, ele só anuncie predições do futuro. As pessoas esperam, muitas pessoas hoje esperam de um profeta é apenas a predição do futuro, usam o profeta como uma cartomante, por exemplo. Assim, uma comparação muito esdrúxula. Só falar de prosperidade. Mas só falar do que vai vir. Ah, não, eu vou no profeta porque eu estou querendo trocar de emprego, então eu vou no profeta. Ah, eu estou com uma doença, então eu vou no profeta. Ah, eu estou com um problema no meu casamento, então eu vou procurar um profeta. E aí tem duas coisas para destacar. O primeiro é essa procura constante do profeta, que não deve ser uma prática na igreja de hoje. Por que não deve ser uma prática? Porque quando você procura um profeta, ou você tem o hábito de procurar um profeta, sempre que você vai tomar uma decisão, sempre que você está passando por alguma situação, enfim, quando você tem o hábito de procurar ativamente um profeta, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, você está ignorando a presença do Espírito Santo na sua vida e a comunhão que você... Bom, talvez se você esteja fazendo isso, você não tenha essa comunhão, mas a comunhão que você deveria ter com Jesus. Ou seja, ao invés de eu ter a consciência de que o Espírito Santo mora em mim, o mesmo Espírito Santo que fala com o profeta, ele mora em mim, ele habita em mim. E se eu tenho uma comunhão com Jesus, que é Deus, que é quem entrega a mensagem do profeta, por que eu preciso ir a um profeta para buscar conselhos para tomar a decisão, ao invés de eu somente orar a Jesus e falar, Senhor, o que eu devo fazer? Não é estranho? É como se, por exemplo, eu tenho um problema que quem resolve é o diácono Ivanov. Eu tenho o telefone dele, eu tenho o WhatsApp dele. Só que ao invés de eu ligar para ele e falar, Ivanov, só, preciso de você assim, sabe? Pode me ajudar? Eu faço o seguinte, eu ligo para o Ush, olha só, eu estou precisando fazer isso assim, e só o Ivanov pode me ajudar, você pode falar com o Ivanov, por favor? Aí a Ush fala assim, tá bom, vou falar com o Ivanov. Aí a Ush vai e fala com o Ivanov, olha só, o dinheiro está com problema, você não sabe? E, não, fala para ele isso. Aí a Ush vai, me liga, olha só, vira um telefone sem fio, a mensagem vai ficar quebrada. Porque a Ush quis quebrar a mensagem? Não, porque é uma coisa natural. Quando criança a gente brinca muito de telefone sem fio. Então, o primeiro problema dessa busca ativa pelo profeta é esse, porque talvez o que esteja faltando ali é uma comunhão maior com Jesus para que você não fique dependente de um profeta. Se viver a sua vida baseada em um profeta, isso é um problema na sua vida cristã. E o segundo problema em relação a isso é que normalmente as pessoas só buscam para bênçãos, só buscam para prosperidade, só buscam para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Só que o ministério de profecia, ele não é para levar uma mensagem que você quer ouvir. Ele é para levar a mensagem que Deus quer falar.
e que muitas das vezes envolve anúncio de juízo, muitas vezes envolve apontamento de pecados. Não que o profeta vai falar qual é o seu pecado e tal, e aí você vai te constranger, mas não, mas olha só, está errado, olha só, você tem que se consertar, olha só, não é assim que funciona. Então, na igreja, no Novo Testamento, e aí trazendo mais para a igreja atual, o ministério profético ele tem sido buscado de uma forma que ele não foi concebido. Porque ele foi concebido para consolação, edificação, mas principalmente, não principalmente porque não é tão importante não, mas também para anúncio de pecado, anúncio de juízos, para exortação. Mas as pessoas hoje têm buscado somente por que convém. E aí entra o que a Letícia falou. Tá, mas por que existem poucos profetas hoje? Então, e aí o ponto da questão não é se existem poucos profetas. O ponto da questão é por que existem poucos profetas? Quem que mudou? Foi Deus que mudou? Foi o Espírito Santo que mudou? Foi o mundo que mudou e porque o mundo melhorou, vamos dizer assim, não precisa mais de tantos profetas? Ou quem mudou foram as pessoas que buscam o ministério de profecia, ou as pessoas que recebem a profecia. E aí, se nós formos analisar isso mediante a Bíblia, nós vamos ver que quem mudou foram as pessoas que buscam o ministério profético e as pessoas que recebem a profecia. As pessoas que buscam o ministério profético, por que isso mudou? Porque como nós já falamos aqui, você receber um dom espiritual não é você receber porque você quer. Você recebe para uma missão, você recebe com um objetivo, você recebe para que você quer receber, não é só você dizer que tem. Muitas pessoas hoje elas querem ser profetas, mas ao mesmo tempo que elas querem ser profetas, elas querem receber o dom do ministério profético, de profecia, elas também querem ser adoradas e amadas pela igreja. Só que para ela poder ser adorada e amada pela igreja, ela tem que falar aquilo que a igreja quer. Por quê? Porque a igreja é uma igreja mimada. As pessoas da igreja hoje, as pessoas que se dizem cristãos, elas são cristãos mimados. São cristãos que só querem ouvir, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, não importa o que está acontecendo, Deus está contigo. Elas não querem ouvir, olha só, para você ter vitória você tem que lutar. Olha só, para você poder conseguir isso, tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que mudar o seu caminhar. Não adianta você... ninguém quer. Então, o primeiro ponto é, as pessoas que buscam o dom ministerial de profecias, elas buscam para quê? Elas buscam para serem reconhecidas como, o Diego, ele é um profeta, quando ele chega lá, ele fala, e aí ter esse status de profeta, e ser reconhecido como profeta, e ser remunerado como profeta. Tem gente que cobra para entregar profecia, por exemplo. É para isso que a pessoa está buscando o ministério profético? Porque se for para isso, ela não vai receber. Então, ela pode até se declarar profeta, mas ela não é profeta. Ela pode se declarar profeta, mas ela não tem o dom espiritual do ministério de profecia. Ela está enganando, é charlatanismo. Você vê isso o tempo inteiro. Infelizmente, dentro das igrejas, você vê isso na internet. Então, se você for no YouTube e colocar lá profeta, o que mais vai ter é gente falando profecia que não é profecia. Além do mais, um outro ponto que nós temos que considerar é que da onde que veio essa profecia? Porque a profecia ela pode vir de Deus como ela pode vir do diabo. Diego, mas o diabo profetiza? O que é a profecia? Não é você receber uma mensagem de alguém para alguma pessoa? O que me impede de eu receber uma mensagem do diabo para entregar para uma pessoa? Para confundir, para enganar? Assim, não tem nada de absurdo. Não tem nada impossível. Todo profeta ele é de... Não, tem profeta que é do diabo. Mas isso só acontece fora da igreja. Não, isso acontece dentro da igreja. Tem muitas igrejas, tem muitas pessoas, muitos profetas dentro da igreja que não tem nada de Jesus, ele não tem nada de Deus, ele não tem nenhuma mensagem de Deus. Tudo que ele está fazendo é confundir o povo, é enganar o povo. E as pessoas estão deixando de ser enganadas, estão deixando de ser confundidas.
Por quê? Aí entra um segundo ponto, porque elas só querem do profeta a massagem no ego. Elas só querem do profeta o carinho na cabeça. Elas não querem a cutucada da vara. Então, quando você só busca aquilo que você quer, quando você só busca aquilo que te faz bem e não o que você precisa, você fica muito mais sujeito a ser influenciado por aquilo que não deve ser. Sobre esse assunto de stalker, eu até acho que eu já contei aqui uma vez de um testemunho de um pastor que foi pregar numa igreja, eu já falei aqui uma vez. Mas aí ele está dentro disso aí das pessoas se alegar só para aquilo que quer ouvir, né? O pastor estava pregando e o pastor fez um teste com aquela determinada igreja. E aí entra naquele ponto de que as pessoas se deixam levar pela eloquência da pessoa e não exatamente pelo Espírito Santo. O pastor em cima do púlpito ele começou a falar assim: eis que estou vendo entrando pela porta da igreja. Aí a igreja começou: está indo para o lado dos jovens. Aí os jovens, aí fala no mistério, glória, aleluia. Aí para o lado das irmãs. Pois é, meu irmão, mas é o demônio que eu estou falando, está entrando na igreja. Aí todo mundo está repreendido em nome de Jesus. E assim, ele nem foi eloquente, ele só falou: eis que estou vendo. Aí ele, entendeu? Aí vem o que a gente está falando, sobre muitos estão, se a pessoa não é eloquente, ela não é cheia do Espírito. Aí vem não tem crédito. Não tem crédito, entendeu? E as pessoas que, se você já fala assim, eis que estou vendo, as pessoas já acham que é o Espírito Santo. Então, se a igreja tivesse ligada, mesmo a igreja não cairia nessa. E aí, obviamente, que ele aproveitou essa para entregar a mensagem de Deus e desceu o cajado na igreja. Aproveitou para ser o profeta. Exatamente. E aí, foi o profeta desceu a se passando por falso profeta. Exatamente. Pois é. Hoje as pessoas. E assim, até. Às vezes eu fico bem reticente de falar, porque parece que. Hoje. Não, sempre foi assim. Só que as pessoas, ultimamente, elas têm. O mundo tem ficado cada vez mais mimado, mais só o que eu quero. O homem tem ficado cada vez mais egoísta, egocêntrico. Quando é alguma coisa que não é para isso, a mensagem não é para mim, não. Pois é, e a igreja, infelizmente, e aí quando a gente fala igreja, a gente está falando igreja com minúsculo, a igreja ela tem ficado egocêntrica. As igrejas hoje estão egocêntricas. E a gente não precisa. É triste, infelizmente, mas a nossa igreja ela é egocêntrica. Isso acontece na nossa igreja, já aconteceu na nossa igreja. De pessoas que vieram aqui e falaram: não, essa mensagem não é para mim. Mas a mensagem não fui eu que falei, foi o pastor que falou, foi a Bíblia. O pastor falou o que a Bíblia disse. Não, mas essa mensagem aí não é para mim, eu não gosto, vou procurar outra igreja e tal, mas... E aí entra esse problema: você vai procurar outra igreja, mas por que você vai procurar outra igreja? Eu vou procurar outra igreja porque é mais perto da minha casa, vou procurar outra igreja porque, enfim... Ou você vai procurar outra igreja porque você não gostou da mensagem. Porque se você não gostou da mensagem, duas coisas podem acontecer. Ou você vai procurar outra igreja que vai ter a mesma mensagem, e aí vai ser um problema. Se for pregar a Bíblia, o que, de certa forma, é até bom. Ou o que normalmente acontece, você vai procurar outra igreja que tem uma outra mensagem. E aí, por que isso é ruim? Porque essa outra mensagem é uma mensagem falsa. Então, quando a gente fala do ministério profético do Novo Testamento, ele acontece pouco. Ele acontece pouco, mas você está buscando ele aonde? Por que ele acontece pouco? É importante a gente entender isso. Porque sempre que a gente julga algo que nós lemos na Bíblia, que não tem acontecido nos dias atuais, a gente tem sempre que ter em mente que quem mudou? O que mudou? Foi o Deus que mudou? Foi a Bíblia que mudou? Foi o Espírito Santo que mudou? Porque antigamente o Espírito Santo atuava, agora o Espírito Santo não atua mais. Jesus disse, Paulo falou, enfim, na Bíblia, lá em algum livro qualquer, diz que agora, a partir de hoje, o Espírito Santo vai parar de atuar. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso. Então quem mudou fomos nós. Então a gente não pode dizer que o ministério profético hoje não acontece mais na igreja. Acontece por quê? Por causa de quem? E cabe a nós mudar esse pensamento
Só que, como a gente tem visto, as pessoas não querem mudar. As pessoas não gostam de mudança, as pessoas não querem mudar, porque se mudar, vai afetar diretamente a elas. Vai parar de ter a profecia só do eu que te digo que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Só que para Deus fazer acontecer na sua vida, você tem que fazer uma coisa primeiro, tem que ter a contrapartida. E como que a gente, Diego, entendia o ministério profético no Novo Testamento, mas como que a gente pode identificar esses problemas? Como que a gente pode fazer para identificar esses falsos profetas, essas falsas profecias? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Bom, a primeira coisa, como nós vamos falar, é deixar de ser egocêntrico. Deixar de pensar somente no que eu quero ouvir e passar a pensar no que eu preciso ouvir. A mensagem tem que ser: Senhor, fala para mim aquilo que eu quero. Senhor, fala para mim aquilo que eu preciso. Se o que hoje no culto eu preciso, que Deus fale para mim, olha só, durante a semana você errou e você precisa se consertar, é isso que tem que acontecer. E não que semana que vem eu vou ter a resposta do problema que eu estou passando. Mas principalmente, existem dois termômetros que a gente pode colocar assim, para nós identificarmos e questionarmos e avaliarmos um profeta, uma profecia. A primeira é pela simplicidade e pelo amor. Todo profeta na Bíblia, ele demonstrava simplicidade e amor. Mesmo nas mensagens mais duras, isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente pode ver isso muito mais forte no Antigo Testamento, mesmo nas mensagens mais duras, mesmo nas mensagens mais contundentes, mesmo nas mensagens mais trágicas, o profeta ele sempre vinha com simplicidade e com amor. O profeta ele nunca vinha no Antigo Testamento, vinha em carruagem, com uma comitiva, com uma festa, anunciando, postando no Instagram, no Facebook da época, que não tinha, mas devia ter alguma coisa parecida aí. Umas pedras, Não, o profeta ele nunca vinha assim, ele vinha simples. Porque o Evangelho é simples, porque a mensagem de Deus é simples, porque o Deus que nós servimos é um Deus simples. Então ele sempre vinha com simplicidade, não tinha espalhafatoso. E ele sempre vinha com amor, ele não vinha com arrogância, ele não vinha com impetuoso, ele não vinha cheio de atitude, ele não vinha falando, preferenciando a eloquência, de palavras difíceis. Tem profeta que entrega uma profecia e você fica assim, mas existe essa palavra? Usa um vocabulário que você pode me dar uma orelha aí, por favor, porque eu, sabe? Ele vinha com simplicidade e com amor. Mesmo quando o profeta anunciava juízo, ele anunciava juízo com amor. E na maioria das vezes, muitas das vezes por conta do amor que era usado no anúncio do juízo, essa mensagem ela entrava mais fácil no nosso coração. É muito mais fácil chegar para você e falar assim: olha, você está errado, tal, poxa, veja bem, olha o que você está fazendo, será que talvez, se a gente for olhar aqui na Bíblia, você vai aceitar essa mensagem muito mais fácil do que eu chegar para você e falar assim: você está errado, tem que mudar. Mas tem pessoas que têm que ser mais duras. Mas mesmo ser mais dura, você tem tudo com amor. Um duro com amor. Às vezes você está ali, a pessoa não entende, você fala assim. Mas tem formas de você ser mais direto, mas ainda assim com amor. Por que simplicidade e amor são um segredo? Porque quem está entregando, quem está enviando a mensagem, Deus, ele é um Deus simples e um Deus amoroso. Então, o meio de comunicação, o profeta, ele tem que entregar essa mensagem, se ele for realmente usado por Deus, ele vai entregar essa mensagem de forma simples e com amor. Entendeu a relação? Sim, mas há pessoas que o coração está tão duro. Então, mas Deus sabe, mas Deus conhece o seu coração. Se Deus quer entregar uma mensagem para você, Ele conhece o seu coração. Ele vai te entregar a mensagem, Ele vai te dar a mensagem de forma que, claro que muitas vezes a gente rejeita a mensagem, mas Ele sabe a melhor forma de te entregar a mensagem. Então, o profeta que vai entregar essa mensagem para você, ele tem que entregar da mesma forma que ele recebeu. Um exemplo disso, eu posso mencionar,
a conversão do meu pai. Meu pai ele se converteu já tinha para mais de 30 e poucos anos. E ele detestava crente. Falava que nunca. E minha mãe era evangélica, minha mãe nasceu em berço evangélico. E aí ele falava assim: ó, ninguém nunca vai pisar aqui dentro de casa para vir falar de Jesus comigo. No dia que Jesus quiser que eu aceite ele, me converta, ele tem que me chamar diretamente, senão eu não vou. Aí uma bela vez, um amigo nosso lá, que era evangélico, ia dar um culto de ações de graça na igreja, e aí foi lá na casa: ô Silvio, não sei o que, papapá, poxa, seria um prazer para mim te ver lá, nós somos amigos, não sei o que. Aí aquele dia, meu pai pegou e falou assim: tá bom, eu vou, mas foi com o coração duro. E aí, aquele dia foi convidada uma irmã para pregar, e meu pai nunca tinha visto aquela irmã na vida, e durante a pregação, no final, fez o apelo. E aí, papai, ele sentado assim no banco, né, ele começou a suar frio e a tremer, ficou tremendo mesmo, suar frio. E aí a pregadora, eu esqueci o nome dela agora, já descansa no Senhor, já está descansando em Deus, né? Mas eu não lembro o nome dela. Ela falou assim: tem alguém para aceitar Jesus? Eu sei que hoje Deus está me mostrando. Ela falou assim: Deus está me mostrando que hoje tem uma pessoa que vai aceitar Jesus. Aí, muito vago, né? Muito vago. Aí e meu pai assim, ó, e suando frio. E aí ela falou assim: e essa pessoa é você, que bateu no peito e falou que só vinha aqui à frente se eu te chamasse pelo nome. Vem aqui você que está tremendo aí, suando. Aí meu pai regalou o olho assim, não tinha pra onde correr. Só que aí o papai conta que na hora ele não conseguia se mexer. E aí ela falou assim: ó, Deus está quebrando todas as correntes que está te amarrando no lugar agora, levanta e vem para frente. Aí o papai se soltou e foi, ela se converteu e ele converteu até hoje, graças a Deus. Mas tu vê, foi uma coisa que ele falou em casa com a minha mãe, com arrogância: eu só vou no dia que me chamar. Então, e se a gente olhar a forma como a pregadora falou, foi uma forma dura, mas com amor. Exatamente, é isso aí que eu ia Então você tem como ser duro com amor. Falar com amor, quando a gente fala, porque Deus fala com amor, porque Deus é amoroso, porque o profeta tem que falar com amor, aí não está falando, bebezinho, igual criança. Não é falar infantilizado, é falar com amor. Deus, ele sabe, e aqueles que são de Deus, sabem, que entregam a mensagem de Deus, sabem ser duros com amor. Fala, França. E também sabem aceitar, né? E também sabem aceitar essa dureza, assim, porque, assim, às vezes a gente precisa realmente de um sacode, né? E falar: ó, é assim, na Bíblia está escrito isso, e você tem que fazer assim. E assim, e não é realmente passar a mão na cabeça, é uma forma que Deus também tem de dizer que nos ama, né? Que está nos colocando em outros caminhos, né? Porque é isso. Sim. Às vezes precisa de um sacode, mas esse sacode vai ser sempre feito com amor. Sim. Se ele for da parte de Deus, ele sempre vai ser feito aí com amor. o que ela está falando, a pessoa que está recebendo também, assim, obviamente, se for uma pessoa ignorante, né? Muitas vezes que não conhece, ela pode não aceitar, mas nós que estamos aqui todos os dias, por exemplo, se Deus usa o diácono Diego para falar um pouco mais pesado comigo, para me chamar a atenção, aí cabe a mim também aceitar. Também não pode dar uma de faraó, É, no seu coração. exatamente, aí é o que ela está falando. Sim. Obrigada. Então a primeira forma é assim, o primeiro segredo é assim, segredo não, mas o primeiro sinal é a simplicidade de amor. Desconfie de um profeta, de uma profetisa que é extravagante, que é arrogante, que claramente só está pensando em status, só está pensando em benefícios, só está pensando nela mesmo. Isso é muito fácil de você entender, isso é muito fácil se você realmente quiser identificar, isso é muito fácil de identificar. Principalmente nos dias de hoje, com as mídias sociais, os famosos
Ah, ele é profeta, mas só profetiza dentro de casa. Ele é profeta, mas ela só profetiza no Instagram, só profetiza no YouTube, ela só profetiza em igrejas grandes. Tem profeta que só recebe mensagem de Deus quando é uma conferência, quando é uma convenção, com 5 pessoas. Se colocar ele numa igreja com 2 pessoas, Deus não usa. Bom, tem alguma coisa errada aí. Então é muito fácil de você identificar isso. Nem sempre a gente quer identificar, nem sempre a gente quer encontrar o problema. É muito mais fácil a gente fugir do problema, mas essa é uma das formas. E a segunda forma é a Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículos 15 e 20. Quando Jesus fala exatamente acerca dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículos 15 e 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Portanto, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A outra forma de você conhecer, identificar um falso profeta, ou conhecer aquilo que está chegando até você, é pelo fruto. Qual o fruto que aquela árvore produz? Fora da profecia, o que ela faz? Condiz? É claro que muitas das vezes a gente também não pode, assim, apesar daquela pessoa ter um ministério de profecia, ela continua sendo homem. Ela continua sendo homem, que eu falo com H maiúsculo, continua sendo ser humano. Isso significa que ela continua sujeita ao pecado. Teoricamente, ela tem uma vida consagrada e ela deve estar longe do pecado, mas ela não é passível de pecar, assim como eu, assim como qualquer um. Então a gente tem que tomar um cuidado também de não julgar a pessoa, mas a gente tem que analisar os frutos. Como assim, Diego? Bom, se a gente for olhar a história da igreja moderna, a gente vai ver vários pastores, pessoas que eram usados por Deus, que eram assim maravilhosas, que caíram em pecado de alguma forma e durante um tempo ficaram no fundo do poço, vamos dizer assim, mas que se recuperaram e hoje, assim, não cabe a nós julgar o pecado deles, isso é entre ele ou ela e Deus, mas que se recuperaram, que voltaram a ter uma vida consagrada. E aí muitas pessoas falam assim, fulano traiu a esposa em 73 e teve 3 filhos e não vou mais ouvir, tá? Mas foi em 73, você conhece a vida dele para saber se ele se arrependeu, se a esposa perdoou, se Deus o perdoou, se ele se consertou, porque se ele se consertou, se ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu, se consertou com Deus, assim, quem somos nós para julgar Acho que o que acontece é que a gente é muito mais intolerante com o pecado dos outros, né? Sim, porque às vezes eu estou julgando a pessoa que pecou e se eu arrependeu. gosto de Deus, né? Sim, isso Porque o que acontece na maioria das vezes é que eu estou julgando o pecado da pessoa que se arrependeu, mas eu mesmo não estou arrependido. Entende? Tipo assim, eu estou julgando um pecado que está no passado, cometendo um pecado no futuro, no presente, que é julgar para a outra pessoa. E eu acho que eu sou mais santo do que ela. Então a gente tem que ter o discernimento, e isso só vai vir, não vou nem dizer com o tempo, mas com intimidade com Deus e principalmente conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, mas a gente tem que ter o discernimento de saber separar o fruto que aquela pessoa dá com o passado daquela pessoa. Até mesmo porque o Evangelho é compaixão, né? Tipo, a gente, quando a gente ama, a gente perdoa também. Então não tem como a gente ficar nessa de, o pastor fulano de tal, caiu no adultério, e agora não pode, nunca mais vou ouvir, nunca mais quero saber desse pastor porque ele fez isso. Jesus não faz isso. Desde que ele tenha se arrependido. Exatamente, Exatamente. desde que ele tenha se arrependido. Mas também quem somos nós para falar, não, deixa ele. Aí você conhece pelo fruto. Exato. Por exemplo, você tem uma pessoa fulano de tal que era membro da igreja e essa pessoa foi e falou, não, Deus falou comigo que tem que abrir outra igreja.
E aí ela saiu da igreja que ela estava e abriu uma outra igreja. Bom, rebeldia. Deus ele não prega separação, né? Rebeldia. Aí essa pessoa foi, abriu uma igreja e tal. E aí você vai e segue essa pessoa. Bom, você está sendo tão rebelde quanto... Você está debaixo da rebeldia dela, né? Ah, mas isso já aconteceu há 20 anos atrás. Tá, mas essa pessoa se arrependeu da rebeldia? Não, ela se arrependeu. E o que ele fez com a igreja que ele abriu? Ele devolveu a igreja? Fechou e Ele voltou fechou e pra casa? voltou? Porque é muito simples para mim, eu abri uma igreja depois de 20 anos, quando a igreja está grande, estou ganhando o dinheiro da igreja e tudo mais. Ah, não, eu estou arrependido, pastor, o senhor me perdoa, o senhor me desculpa, mas eu vou... Ah, não, perdoa, tá, mas eu vou continuar aqui, tá? A sua obra é fruto da sua rebeldia. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem... Por isso que tem que ter discernimento. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode levar em consideração o pecado de uma pessoa, tá, mas a gente pode analisar os frutos. Ah, essa pessoa se arrependeu, tá, mas qual foi o fruto do arrependimento dela? O fruto do arrependimento dela foi, nesse caso, entregar a igreja? Pastor, olha só, o senhor me perdoa, eu estou arrependido, eu reconheço que eu fui rebelde, então, só, a partir de hoje, a minha igreja é sua. Não, estou passando a minha igreja propriedade, a empresa, enfim, eu estou abrindo mão. Não, como reconhecimento de que, olha, estou devolvendo aquilo que eu supostamente tomei. Não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso, estou falando de reconhecimento mesmo, de arrependimento. E nesse caso concreto, assim, de uma pessoa que abriu uma igreja, saiu, rebeldia, se isso acontece, né, que ela, me arrependi, então estou devolvendo a igreja. Então, aí fica sendo a filial da nossa igreja, por exemplo, ou como é que funciona? Então, isso aí, assim, os trâmites terrenos, não Isso importa. é muito pessoal. Porque o pastor que está recebendo o perdão, né? Ele pode chegar e falar, não, irmão, pode tocar a tua vida lá, tá tudo em paz. Não. E aí, vai embora. Ou pode, de fato, incorporar a igreja como uma congregação. Exatamente. Enfim. Entendeu? Ou o pastor pode, não, tudo bem. Tá, você vem para cá, eu vou mandar outra pessoa para lá. Assim, os trâmites legais, terrenos, civis, não importam. Okay. O que importa é assim, tá, mas a pessoa, ela cometeu o pecado de rebeldia e ela se arrependeu. Tá, mas ela se arrependeu como? Ela pediu perdão, pastor? Foi a atitude dela, né? Ela abriu mão daquilo que ela supostamente roubou? Ou ela só pediu perdão para, se alguém questionar, não, eu pedi perdão. Entendeu? Está sendo falado sobre o arrependimento. Sim. O que importa ali é o arrependimento em si. Entendeu? É o famoso, não posso jogar na Mega Sena. Eu jogo na Mega Sena, pastor, queria pedir perdão à igreja, porque eu joguei na Mega Sena, ganhei aqui 5 milhões de euros e não estou arrependido. Tá, e os 5 milhões de euros? Vai dar para a igreja? Não nem dá para a igreja, mas Não. você vai fazer o quê? O que você vai fazer com ele? Pois é. De uma certa forma é fruto do pecado. Pedir perdão e vou viajar, vou gastar o dinheiro, entendeu? Então, Seria uma... dizer que pediu perdão é muito vago, é muito subjetivo. Seria mais ou menos assim, você pagar para ter a consequência ou não? Não é isso? Tipo assim, igual um ladrão, né? Sou ladrão, aí eu roubei lá e tal, mas eu vou ter que pagar por aquilo que eu fiz lá. Sim. O pecado tem uma consequência. Deus ele perdoa o pecado, mas ele não livra a consequência. Exatamente. Certamente, esse pecado, no caso da ganhou na cena aí, né? Você recebeu dinheiro ilícito, ganhou na cena, prostituição, enfim, tráfico de drogas. O pecado vai ter uma consequência, tá? Isso não tenha dúvidas. Agora, o que eu faço com esse dinheiro? Eu queimo? O dinheiro veio de prostituição. Eu vou queimar o dinheiro? Vou dar o dinheiro para a igreja? Eu vou comprar cadeira nova para a igreja? Eu vou ficar... Aí a gente não pode falar assim, não, olha só, se você ganhou dinheiro de prostituição e você se arrependeu, então você tem que queimar o dinheiro. Ou você tem que dar o dinheiro, ou você tem que gastar o dinheiro, ou você tem que deixar o dinheiro parado. Não tem como... Isso é uma coisa pessoal, uma coisa
do caso, entendeu? Conversar com o pastor, orar a É a Deus decisão da. e vai, entendeu? No caso do ladrão, que você falou, por exemplo, né, o ladrão, ele pode se arrepender, mas ele vai ser preso pelo que ele cometeu. Aí Deus vai perdoar o pecado dele, mas não vai livrar ele da prisão. Tem um exemplo, quando a gente tinha a banda lá no Brasil, a gente foi tocar lá na igreja lá do pastor Marco Pereira. E ele, na época, ele tinha um trabalho social lá com os presos, né? E a igreja, ele construiu a igreja, e embaixo da igreja era um centro de reabilitação. E todos os obreiros que ele tinha na igreja eram ex-traficantes, bandidos, os caras com tudo cicatriz, assim, uns obreiros assustadores dentro da igreja, o cara com o olhão regalado assim, ó. Aí tu fica com medo da paz do Senhor, né? Com aquela cicatriz cruzando a cara, assim, marca de tiro. Mas aí o que acontece? Um belo dia, o pastor Marco Pereira estava contando pra gente lá, a gente estava sentado numa reunião com ele, que um belo dia pulou a janela um bandido fugindo da polícia e se escondeu dentro do centro de reabilitação. E eles viram. E aí o bandido lá, não sei o que, eles começaram a pregar a palavra do bandido, o bandido ficou escondido lá uns 2, 3 dias, e aí ele falou assim, olha, você quer aceitar Jesus? Aí ele, não quero sair dessa vida, não sei o que, mas pensando que o pastor ia continuar escondendo ele. Aí o pastor falou assim para ele, então, quer aceitar Jesus? Quer um compromisso com Jesus? Quero. Então, a primeira coisa que você vai se entregar na delegacia, que você tem que pagar pelo que você fez. Aí, conversou, aí realmente o camarada se converteu, mas teve que ir para a cadeia. Foi lá, se entregou à polícia, falou, não, eu realmente roubei, eu fiz isso, sei o que, pagou a sentença dele, e hoje, eu não sei se hoje ainda é, mas era obreiro da casa, da igreja, mas pulou como bandido, se converteu, aí o pastor falou, não, agora nós vamos se entregar. Tem que pagar. Não tem como aliviar a consequência. Como que vai ser feito depois? Bom, aí, no caso do dinheiro que a gente falou, aí é pastor, aí é Deus, aí cada caso é o caso, não tem como você falar, entendeu? É como o caso da igreja. Vai entregar a igreja, vai continuar com a igreja, vai mudar o nome da igreja? Não tem como precisar. Bom, para nós encerrarmos, o ministério de profecia, o dom espiritual, o dom ministerial de profecia, ele não perdeu a relevância nos dias de hoje. Pelo contrário, ele é tão importante quanto ele foi. Talvez até mais, dada a situação em que a igreja se encontra hoje. O mundo que assim se encontra hoje. O que mudou foi, primeiro, as pessoas que buscam esse dom. Por que elas buscam esse dom? Porque elas realmente querem ser mensageiros de Deus. É sempre bom a gente ter em mente que quando você faz um serviço para Deus, você é muito mais cobrado. Não é de qualquer forma que você faz. Então muita gente busca o dom ministerial de profecia sem se ater ao fato de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não posso querer buscar para... Não, de segunda, quarta e sexta, de 8 às 9 eu sou profeta. Mas terça, quinta, sábado e domingo, fora desse horário, eu sou o Diego. Não, é integral. E a outra coisa que mudou é as pessoas que buscam, que são alvos dessa profecia. As pessoas estão dispostas a ouvir a profecia. Porque, novamente, a profecia ela não é somente para edificar, ela não é somente para anunciar a bênção. Ela é também para anunciar juízo. Ela é também para exortar, ela é também para chamar atenção, ela é também para corrigir. E hoje, com a igreja egocêntrica que nós temos hoje, com as pessoas cada vez mais pensando somente no seu bem-estar, isso favorece porque as pessoas não deem ouvidos ou não queiram ouvir a profecia propriamente dita. E favorece o surgimento de falsos profetas. O que mais tem hoje na igreja, no mundo inteiro, não é um problema da Alemanha, não é um problema de Berlim, não é um problema do Brasil. É no mundo inteiro. São falsos profetas. Pessoas que anunciam coisas que não foram ditas por Deus. Pessoas que anunciam coisas somente para ter visualização, somente para ter like, somente para ter convite, somente para ter dinheiro. Profecias que você olha assim e você fala, mas como que alguém acreditou nisso? Sim, como? Porque se você pegar a Bíblia, você pegar a Bíblia assim, fizer a roleta russa com a Bíblia, você abre a Bíblia, você vai ler um versículo que certamente vai contra o que a pessoa falou. Então, assim, não precisa ser teólogo, não precisa conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, não precisa. E aí você pergunta, mas como que alguém acreditou nisso? Como que alguém acredita nessa pessoa? Na cara que essa pessoa
que esse homem é um charlatão, tá na cara que essa mulher, ela está enganando, ela está falando só para satisfazer o ego. Mas as pessoas têm acreditado. Por quê? Porque elas têm buscado, é isso que elas têm buscado. Foi o assunto, foi o que eu peguei na semana passada. As pessoas estão buscando somente o Jesus Cristo. Elas não estão buscando o Senhor Jesus, não estão buscando o Cristo Jesus. Elas só querem saber da bênção, só querem saber de que tudo vai ficar bem, que você pode continuar fazendo o que você está fazendo, porque Deus te ama do mesmo jeito. É que um pastor fala, eu repito isso sempre. É o venha como está e fique como quer. Só que a profecia não é somente isso. Então tome muito cuidado. Como nós falamos, a melhor forma de você discernir sobre os falsos profetas, sobre a falsa profecia, é julgando a profecia, é confrontando a profecia, é analisando, não julgar o profeta, mas analisar os frutos que esse profeta entrega e confrontar a profecia com a palavra de Deus. É como os bereanos faziam e como nós devemos fazer também, para termos certeza de que o que nós estamos consumindo vem de fato do nosso Deus.